Irmãos, nós terminamos, né, o livro de Gênesis, vimos tantas coisas, vimos o andar de Deus com a humanidade, o amor dele para aqueles que eram fiéis a ele, buscavam ele. Então, toda essa leitura às quartas-feiras, ela vai nos possibilitar conhecermos mais de Deus, do seu amor, sua misericórdia, para confiarmos mais nele. Vimos o amor de Deus com Adão e Eva, mesmo eles pecando e sendo expulsos do paraíso, Deus os cobriu, fez a vestimenta para eles. Vimos depois o amor de Deus com Noé e sua família. Vimos Deus chamar Abraão, tirar do meio de seus parentes e fazer promessas a Abraão, através dele uma grande nação, um povo, o povo de Israel. Vimos a promessa de Abraão ser estendida a seu filho Isaque, a seu filho Jacó. Vimos José e terminamos o livro de Gênesis com o povo de Israel, né, os filhos de Jacó no Egito. E Jacó já falecido, foi enterrado em Macpela, voltou para Canaã, José o trouxe, e assim terminou a história de Gênesis. Nós terminamos em 19 vídeos. Vão se passar cerca de 400 anos e começa o livro de Êxodo. Capítulo 1, então, de Êxodo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, né? Israel, Jacó, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Aí ele faz aqui, o autor Moisés, uma descrição de ordem do nascimento dos filhos, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses são os filhos com a Zilá, né? E Benjamim, o filho com Raquel. Dan e Naphtali, os filhos com a escrava Bila, de Raquel, e Gad e Asser com a escrava, com a Zilpa, né? A escrava de Zilá, de Lia, desculpa. Ao todo, os descendentes de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito, né? Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Passaram-se 400 anos, né? Então, toda aquela geração de José, aquela primeira geração, faleceu. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, né? Tanto que encheram em Canaã. Nós lembramos muito bem que essa foi a promessa de Deus a Jacó. Está lá em Gênesis 46, eu vou folhear aqui a Bíblia, Gênesis 46, versículos 3 a 4. Quando chegou a fome em Canaã, Jacó teve receio de descer para o Egito e Deus conversou com Jacó, né? Lá nos capítulos 46, versículos 13 e 4, Deus falou para Jacó: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então, lá no Egito, que o povo de Israel será uma nação numerosa. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Agora aqui o Moisés está dizendo que agora o povo de Israel é uma grande nação, é numerosa, né? Então, versículo 8: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então, se passaram 400 anos, faraós foram trocados no trono, e o que entrou agora, 400 anos depois, nada sabia da história de José. Disse ele a seu povo, né? Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Então, o faraó disse ao povo do Egito, né? Olha, o povo de Israel aí é mais forte que nós, é numeroso. Temos que agir com astúcia. Lembra que a serpente, Satanás, né? Para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. O povo de Egito aqui, o povo de Israel é escravo, né? Vai se rebelar, se juntar a outros povos e fugir do país, fugir da escravidão do Egito. Estabeleceram, pois, eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. A mão de Deus aqui, né? Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos,
e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, a parteira dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Isso nos faz lembrar lá em Atos, né, quando o próprio Pedro falou às autoridades judaicas, né, antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós aprendemos, né, aqui e também em Atos, que devemos obedecer às autoridades, mas desde que essa obediência não vá de encontro a Deus, não vá de encontro à vontade de Deus, contrária à vontade de Deus. Então, as parteiras que temeram a Deus e não obedeceram ao faraó, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão luz antes que chegarem as parteiras. Então, antes que cheguemos, elas já dão a luz. Deus foi bondoso com as parteiras. Aqui uma outra lição. Deus é bondoso com aqueles que o temem. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso. A mão de Deus ainda abençoando o povo de Israel. E mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que ficassem, que tivessem suas próprias famílias. Então, Deus é generoso, recompensa aqueles que o amam e deu a possibilidade das parteiras terem suas famílias próprias, né? Versículo 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, então o povo egípcio, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Né? O rio Nilo, que para eles era um rio sagrado, então mataram as crianças hebreias no rio Nilo. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. São os pais, né? Os pais de Moisés, Anã e Joquebede, então da tribo de Levi. Nós vamos ver mais tarde que essa tribo, o povo de Levi, vai ser a tribo responsável para cuidar do templo, das coisas de Deus, né? Os levitas. Então ele casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, né? Com medo que matassem o filho dela no rio Nilo. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, a mesma vedação usada na Arca de Noé, né? Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Nós vamos ver mais tarde que essa irmã de Moisés, né, é a Miriam. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Aqui a palavra não diz por que ela chegou a essa conclusão, mas os historiadores deduzem, né, por inferência, por estar no rio, onde era para ser lançadas as crianças para morrer, e também talvez pela circuncisão, porque era um menino. Né? Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. A Miriam aproximou-se, né, e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. Então a filha do faraó deu a resposta afirmativa e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Então a própria mãe de Moisés iria levar para amamentá-lo. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó,
que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, nós vamos ver a história de Moisés aqui, que ela é parecida com a história de José. Deus agindo na vida de José agiu e vai agir da mesma forma na vida de Moisés. Vai fazer ele ser criado pelos egípcios, conhecer toda a cultura, tudo sobre os egípcios. Versículo 11: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Então, a inferência é que Moisés sabia que ele, Moisés, embora criado por egípcios, era um hebreu. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados, ver se ninguém estava olhando, né? E não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Na sequência, a gente vai ler que Deus vai nomear Moisés líder e juiz para tirar o povo de Israel do Egito, né? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto, ou seja, o homicídio dele foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. A terra de Midian, Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura. Então, ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. O pai delas era o Jetro, né? Jetro ou Revel, os dois nomes eram o nome dele, né? Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las. Dali, Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, ou Jetro, né, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus, né? Esse monte Horebe é chamado de Monte Horebe, monte de Deus e monte também lá de Sião. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça de Deus, o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo.
Por isso decidi para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus. Cananeus é aquele povo do filho de Canaã, né? Filho de Cã, filho de Cã, então os netos de Noé, dos hititas e dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, todos esses descendentes também de Cã. Né? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então aqui agora começar a missão de Moisés, né? Deus viu e vai preparar Moisés para ser o libertador de seu povo da escravidão do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, neste monte, o monte de Horebe, o monte de Sião, o monte de Deus, lá vai ser feita aliança com o povo de Israel, nós vamos ler, lá vai ser feita a primeira Páscoa, né, depois da Páscoa que vão sair do Egito. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: O Deus dos seus antepassados me enviou, e eles perguntarem qual é o nome dele, que lhe direi? Né? Que todos os deuses do Egito, deuses tinham nomes, né? E qual é o nome do nosso Deus, o Deus de Israel, Deus do povo de Israel? Que direi ao povo, né? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês, né? O Yahvé. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Então, as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. E eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. Deus é onisciente, sabe tudo, né? A não ser que uma poderosa mão o force. E nós vamos ver que Deus é essa mão poderosa e vai forçar o faraó a libertar o povo dele. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Deus vai ter 10 pragas, até a última praga, para o faraó libertar o povo do Egito. Nós vamos ler tudo isso na história. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, não só libertar, mas Deus vai agir no povo egípcio para ter boa vontade com o povo de Israel. De modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa objetos de prata e de ouro e roupas, para que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Então, esses são os 3 primeiros capítulos que nós vamos ler hoje e alguns comentários que eu apontei aqui nesses 3 capítulos, né? Deus permitiu a escravidão de seu povo no Egito para mostrar a sua glória na libertação da escravidão e levar seu povo para Canaã.
e assim cumprir a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Então, os sofrimentos em nossas vidas sempre têm um objetivo para Deus. Podemos não perceber, mas Deus tem um propósito. O sogro de Moisés é o Objeto, nós vimos isso, sacerdote de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, está lá em Gênesis 22, 25, capítulo 2. Moisés casou-se com Zípora, né? Aqui só citou o filho Gerson, mas também terá outro filho que é o Eliezer, seu filho. Então, dois filhos, nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 15. O batismo, hoje nós estamos num mundo de caos, né? Onde as pessoas egoístas, ruins e das trevas, e é pelo batismo que obtemos a salvação, graças a Cristo na cruz. Deus provará novamente que é um Deus na segunda volta de Cristo. Então, era isso que eu apontei aqui. Então, capítulo 3, vou parar com a gravação.